Muito bom dia, nobres alunos. Estamos aqui de volta para a nossa disciplina de gestão aplicada número 2. Hoje, dia 23 de janeiro de 2021, pelo CETEP. Sou o professor Eric Brasil. E nós estamos aqui com a turma Itapipoca 19, de Eletrotécnica, os melhores. É sempre uma honra, um prazer e um privilégio estar aqui com todos vocês, desenvolvendo conteúdos, participando da vossa formação, contribuindo para o desenvolvimento de cada um de vocês. E sabemos que numa disciplina como essa, muitas vezes dita teórica, nós temos também muito conteúdo prático de aplicação, daí a expressão gestão aplicada, nesse caso, gestão aplicada 2, porque já tivemos a número 1, né? Muitos conteúdos foram lançados no final de semana anterior, e neste final de semana nós vamos concluir os conteúdos, faremos amanhã uma revisão geral e amanhã mesmo a nossa prova. Ao longo do dia de hoje, sábado, temos aula no turno da manhã, aula no turno da tarde, não é? Temos muita coisa para desenvolver ainda, certo? Contamos com a colaboração, contamos com o entusiasmo, com a motivação de todos vocês. Né? Então, muito bom dia, né? Vamos prosseguindo aí nessa manhã de sábado, tá certo? E lançando aí algumas informações, nós sabemos que é necessário muito profissionalismo para encarar os tempos atuais, não é? Sabemos que a vacina já chegou, já temos vacina aí no ar. Obviamente, até que essa vacina chegue a cada indivíduo vai demorar um pouco, mas isso traz esperança, isso traz perspectiva de melhoria, não é verdade? Então, a partir do momento que a vacina já estiver circulando, que a maior parte das pessoas já tiver acesso à mesma, nós teremos muito mais segurança de desenvolver atividades presenciais, muito mais segurança de desenvolver atividades que gerem valor econômico, as empresas da mesma forma. Então, 2021 é o ano da retomada. Que bom, vocês já estão aqui correndo por fora, se qualificando, se preparando, porque em algum momento as indústrias, o comércio, as prestadoras de serviço e o próprio governo vai querer reaquecer a economia, estimular o movimento. E quando isso acontecer, aqueles que estão mais preparados, mais qualificados, certamente vão sair na frente. Não é? Então, são vocês, somos nós, e ficamos muito felizes com isso. Aqueles que já estão trabalhando, estão empregados, permaneçam, e aqueles que estão em busca de oportunidades, certamente essas oportunidades virão ainda este ano, porque em algum momento a economia, a sociedade, enfim, a face produtiva precisa reacender. Né? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, esperamos que seja mais cedo. E a vacinação ela traz essa luz, essa perspectiva no mundo todo e também no Brasil. Certo? Muito bem. Vamos aí, então, ao nosso compartilhamento de tela. Lembrando que estamos na disciplina de gestão aplicada 2, desenvolvendo o planejamento, o controle, a manutenção, não é? E a contextualização que foi apresentada no final de semana anterior é a respeito da Revolução Industrial, assunto que nós já desenvolvemos muito bem aqui, das suas consequências, na verdade, dessa mudança para o modo de vida urbano, tecnológico, e desenvolvemos também as temáticas do organograma, do fluxograma, da administração científica, da teoria clássica da administração humanizada, e vamos falar nesse final de semana ainda de planejamento e de controle, ok? Seguindo nessa sequência, nós dissemos que a Revolução Industrial é a mudança no modo de produção, do desenvolvimento tecnológico, da produção em série, da produção em massa, da economia de escala e da busca da eficiência. Tem uma frase bem interessante que diz assim: a repetição conduz à excelência. Né? Porque alguém pode dizer, mas professor, você já falou sobre isso? Pois é, se eu falar uma vez, você esquece. Se eu falar 2 vezes, você se lembra ainda por uma semana. Se eu falar 3 vezes, você lembra por um mês. Se eu falar 4, 5, 10, 15 vezes,
Você não esquece mais, fazendo atividade, se desenvolvendo. Então, eu queria perguntar aqui algo que eu já perguntei antes, mas eu queria refrescar a memória de vocês. O que é economia de escala? Ou você pode me dar um exemplo do que é economia de escala? E aí, Roberto? Você que é o vice-líder da turma, homem? Pois é, professor. Essa matéria aí, eu acho que eu não vi ela não, viu? Semana passada. Viu, sim, é claro que viu. É claro que viu. O que é economia de escala? Vou refrescar aqui a memória de vocês. Professor, Andréia aí, ó. Andréia falando. Diga, Andréia. é quando um produto é ampliado, quando o volume da produção aumenta. Olha aí, a Andréia já está se aproximando da resposta correta, né? Quanto custa essa caneta? Lembra do exemplo da caneta? Qual é o preço dela numa papelaria? O preço da caneta? R$1, R$1,50, R$2? Vamos colocar aí, né? Vamos inflacionar o preço. R$2 a caneta. Como é que essa caneta pode custar R$2? Se a tecnologia envolvida para produzir tal caneta é uma tecnologia milionária. E aí? Como é que pode essa caneta custar R$2? Se eu preciso de milhares, se não milhões de reais, ou de dólares, ou de euros, enfim, para produzir a mesma, para produzir a matriz e a tecnologia da mesma. Ora, isso é possível por causa da economia de escala. A indústria não produz uma caneta, ela produz dezenas, centenas, milhares de canetas. E conforme essa produção vai aumentando, o custo unitário de produção também vai diminuindo. A produção vai aumentando e o custo unitário de produção vai diminuindo. Por quê? Porque quanto mais unidades você fabrica de alguma coisa, mais barato aquela coisa tende a se tornar, não é verdade? Por isso que desenvolver toda a tecnologia para a produção da caneta, todo o maquinário, toda a matriz é muito caro. Entretanto, a partir de um determinado momento, onde eu tenho na minha linha de produção uma quantidade grande de unidades de caneta, o custo unitário de produção por caneta cai drasticamente. Se eu quisesse uma caneta como essa há 100 anos atrás, certamente ela seria caríssima, né? Ou se a minha indústria produzisse apenas uma unidade hoje, atualmente, essa caneta também seria caríssima. Só que hoje eu consigo comprar a R$2, sabendo que esse preço já é exagerado, porque nesses R$2 já tem os custos de produção, já tem os impostos, a tributação, já tem frete, já tem a lucratividade da empresa, não é? A remuneração dos atravessadores. Então, eu sei que, na verdade, essa caneta, para ser produzida como custo unitário, ela custa centavos, certo? Vamos aqui chutar um número, 15 centavos para produzir essa caneta, no máximo, certo? E eu consigo comprar a R$2, mas ainda assim R$2 é um preço baixo em relação ao que custaria essa caneta se não fosse o fenômeno da economia de escala. Então, a economia de escala garante que você possa ter acesso a produtos, mercadorias que antes somente pessoas de grande poder aquisitivo poderiam ter, e essa é uma das vantagens das consequências da Revolução Industrial. Como é que você consegue ter, por exemplo, um celular, por mais simples que seja, por causa da economia de escala? Se a indústria produzisse apenas uma unidade de um celular, de um smartphone, de um iPhone, de um iPad, ou mesmo de um celular desse modelo mais antigo, ela custaria milhões. Seria caríssimo, você não teria acesso, não é? Por que você tem acesso? Porque a economia de escala está presente. Nós temos aí várias unidades sendo produzidas, consequentemente, o barateamento do custo unitário de produção e, consequentemente, do preço final de cada unidade de produto, certo?
Como é que as pessoas conseguem adquirir automóveis? Antigamente, automóveis, carros eram objetos de luxo, apenas pessoas muito ricas poderiam possuir, mas com o desenvolvimento dessa lógica da produção em massa, da produção em série, da economia de escala, eu já consigo ter preços mais acessíveis, não é? Preços mais, entre aspas, populares, certo? Por conta também desse fenômeno. Claro que no Brasil nós temos uma realidade ainda difícil, né? O automóvel que nós compramos no Brasil, ele custa 3 vezes mais do que um automóvel que muitas vezes é o mesmo automóvel vendido nos Estados Unidos, né? Mas ainda assim conseguimos em algum momento acessar esses produtos, certo? E a economia de escala ela nos dá essa vantagem, por assim dizer, né? Vamos prosseguindo aqui então na nossa aula e com muita assertividade os nossos conteúdos. A busca da eficiência também é uma característica da Revolução Industrial e de suas consequências. Falamos aqui do organograma, não é? E o que é o organograma, para quem não aprendeu ainda? O Roberto está falando. Diga, Roberto. O seu áudio, o áudio está fechado, o áudio. Eu comecei a pegar a partir daí, ó, do organograma, que eu subi a serra sábado passado, aí não peguei aquela primeira parte. Ótimo, o Apostilo está no grupo do WhatsApp, está também lá no cetep.org, você pode revisar, pode assistir também as nossas gravações que já estão disponíveis lá na página, certo? Mas sempre vale a pena a gente também repetir alguns conceitos, pois a repetição conduz à excelência para o nosso aprendizado. O organograma é um gráfico, um desenho que mostra, que exibe a hierarquia e a estrutura organizacional da empresa. O que é hierarquia? A escala de importância, a escala de poder. Né? O diretor-presidente está aqui no topo do organograma, um exemplo, não é? Mas outros profissionais já estão mais abaixo. Significa dizer que um tem mais autoridade sobre o outro. O organograma também exibe os cargos e funções, né, nas empresas, certo? Por exemplo, eu sei que subordinado ao diretor de marketing está o profissional do setor comercial, certo? Eu sei, por exemplo, que a tesouraria está subordinada ao diretor financeiro, não é? Eu sei que o setor de treinamentos e desenvolvimento está subordinado ao RH, aos recursos humanos da empresa. O organograma é um gráfico, um desenho que me permite essa visualização, mas eu poderia ter vários outros modelos e formatos de organograma. Existem alguns organogramas em formato triangular, em formato piramidal, em formato circular, certo? Então, vai depender das características que cada empresa tem, não é? E do número e do tipo de funcionários, de colaboradores ou de cargos que são preenchidos naquela estrutura, certo? Então, você pode se valer do organograma para simplificar, para facilitar a visualização desses cargos, dessas posições e dessas estruturas de hierarquia, estruturas organizacionais, num desenho que é relativamente simples. E aí você consegue enxergar quem está subordinado a quem você deve se reportar, por exemplo, não é? Nem sempre você tem acesso ao chefe, ou ao diretor-presidente, ou ao líder máximo de uma organização, então você pode se reportar àquele que responde pelo seu setor, pelo seu departamento. Ok? Alguma pergunta até aqui? Prosseguindo. E aí, no final de semana passada, eu trouxe algo bem interessante, bem pedagógico, bem didático, não é? Que foi a primeira consultoria da história da humanidade, assim colocada, os conselhos de Jethro, não é? É interessante porque esses conselhos, esse exemplo, ele vem da Bíblia, do livro do Êxodo, não é? Não aqui fazendo uma apologia à religião, mas assim extraindo de um livro muito conhecido, de material muito conhecido, um conselho que se reporta à utilização do organograma, aos conceitos que nós estamos aqui. Né? Então, Moisés, se utilizando dos conselhos de seu sogro Jethro,
pôde desenvolver melhor a estrutura organizacional do povo hebreu para assim melhor administrá-lo, para assim melhor conduzi-los nas suas lides, nas suas tarefas, nas suas missões, né? E isso normalmente é bem utilizado, sobretudo quando nós temos uma quantidade grande de pessoas, né? Onde nós podemos delegar certa autoridade, partilhar certas atribuições para que não exista aí uma sobrecarga de uma pessoa só, de um único chefe, de um único líder, né? Então, aqui como exemplo, nessa hierarquia, Moisés se reportava diretamente a Deus, e Moisés ele tinha subordinados a ele chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, que poderiam ser distribuídos em tribos, em grupos, enfim, de maneira que Moisés não se sobrecarregasse na a sua tarefa, no desenvolvimento das suas tarefas, certo? Então, o organograma aí ele exibe um pouco como Moisés passou a trabalhar depois de receber os conselhos de seu sogro Jetro, porque antes Moisés queria fazer tudo, se sobrecarregava e poderia não conseguir dar conta da sua missão e das suas tarefas. Ok? Alguma pergunta? Dúvida? Professor, a monarquia tem o mesmo monograma aí do Conselho de Jetro? Como é? A monarquia tem esse mesmo modelo aí de lideranças? Não necessariamente, certo? Existem vários tipos de monarquia. Moisés não era rei, ele não era, apesar de ser um grande líder do seu povo, mas para Moisés, Deus é que era o rei, certo? A partir de um determinado momento, o povo hebreu solicitou a existência de reis, ou de um rei, porque via que os outros povos tinham esse chefe supremo, não é? E, pelo menos de acordo com as escrituras, Deus disse, não há necessidade de um rei, porque eu já sou o seu rei. Mas se vocês insistem, nós vamos, então, escolher um rei para Israel. Mas lembrando que o rei ele também tem seus direitos, além das suas obrigações, e não necessariamente o rei é aquilo que vocês estão pensando. Mas mesmo assim, então é escolhido Saul como o primeiro rei dos hebreus, e este sim, Saul tinha um poder muito grande sobre o povo, maior do que Moisés na sua época, porque o poder de um rei ele é constituído, pelo menos era constituído na antiguidade como um poder absoluto, não é? Então o rei ele tinha poderes de tributar o povo, ele tinha poderes sobre o exército, ele tinha poderes sobre as leis, não é? Então ele era ultra poderoso, o que tem um lado bom de concentrar a tomada de decisões, mas tem um lado ruim. Se Saul pirar, se Saul tomar decisões equivocadas, ele pode fazer malefício para o próprio povo, ele pode oprimir a sua própria população, né? E Saul começou a desenvolver o seu reinado, mas com o tempo ele se desviou do caminho que se esperava de um rei escolhido por Deus. Daí, na sequência, né, dessa história, ou pelo menos das escrituras, assim, nós temos Davi, que sucede Saul, depois Salomão, enfim, tem toda uma sequência de reis. Esse tipo de rei, ele é um rei absolutista, tal qual os reis que também se observavam na Idade Média. Atualmente, existem reis. Por exemplo, lá na Inglaterra tem a Rainha Elizabeth, né? Mas aí já é uma monarquia constitucional. O organograma lá, ele funciona de maneira que a autoridade não está toda concentrada na figura da rainha, certo? E há outros países no mundo onde existe a figura de reis, por exemplo, na Espanha ainda existe a figura do rei, na Jordânia ainda existe a figura do rei, né? Mas dependendo do local do mundo, esses reis não concentram mais aquele poder supremo de antigamente. Se concentrasse, ele estaria aqui no topo da pirâmide, no topo da hierarquia, certo? E ordenando aos seus ministros, como se fossem departamentos,
e todos os demais abaixo dele, o organograma poderia servir para esse propósito. Hoje nós temos organizações que utilizam bem esse modelo de organograma. As igrejas utilizam, as indústrias utilizam, os governos utilizam, certo? Mas, de uma maneira geral, a monarquia, sim, ela se vale de um organograma porque ela se vale de hierarquia, de escala de poder, de escala de importância, só que esse poder estava muito concentrado antigamente na figura do monarca, e depois nós temos a distribuição desse poder. O Brasil, por exemplo, experimentou a monarquia com Dom Pedro I, com Dom Pedro II, não é? Mas era uma monarquia constitucional. Havia uma Constituição, havia um Senado, havia a distribuição de autoridade, de poder, não ficava tudo concentrado somente no imperador. O imperador tinha poder, mas ele precisava governar também baseado em outras autoridades, em outras instâncias. Ele não tinha o poder absoluto como tinham os reis de antigamente, certo? Fala-se muito do governo brasileiro, né? E às vezes fala-se mal, mas eu queria aqui fazer uma advertência positiva. O governo de Dom Pedro II foi muito bom, certo? Tirado aí, claro, as proporções, né, entre a monarquia e a república e a época que se viveu, mas o governo de Dom Pedro II desenvolveu ações muito positivas para a nação brasileira. Dom Pedro II já pensava, por exemplo, em reflorestamento. Olha só, ainda no século XIX, há muito tempo atrás, Dom Pedro II não era nem república ainda, ele já pensava em reflorestamento, ele pensava em diminuir a pobreza, ele já pensava, já tinha ideias mais liberais. A Floresta da Tijuca, por exemplo, no Rio de Janeiro, para quem não sabe, é uma floresta artificial, que foi criada a mando de Dom Pedro II, para reflorestar uma área que já tinha sido ali desmatada, que já tinha sido ali assolada, né? E ele constitui, né? Tem obras importantes ligadas a ele, aqui no Ceará mesmo, como, por exemplo, o Açude de Cedro, lá no Quixadá, né? Atribuída a obra ao próprio Dom Pedro II. Foi ele, Dom Pedro II, que já falava, não conseguiu fazer, mas já falava da transposição das águas do Rio São Francisco, né? Ele já falava nesse projeto, tá certo? Então, havia boas ideias, boas intenções para o governo dele, que foi abolida a escravidão, né? E talvez mesmo por isso ele tenha sido removido do poder, porque ele deixou insatisfeitos muitos senhores de escravos que, paradoxalmente, proclamaram a República. A República no Brasil, infelizmente, ela foi criada através de um golpe militar, de um golpe de Estado, não é? Removendo à força o imperador Dom Pedro II do poder, certo? Claro que hoje nós gostamos que o sistema seja republicano, preferimos um sistema republicano, mas a história da República tem essa origem, vamos dizer assim, não tão nobre, né? Que Dom Pedro II foi removido à força e a família real brasileira foi praticamente expulsa do Brasil, foram exilados, e Dom Pedro II foi morar de favor na França, num hotel pago por um amigo dele. Então, toda a corte dele e a família real foi humilhada de maneira desnecessária naquele episódio, tá certo? Então, temos aí muita coisa, né, que remete à estrutura organizacional e à própria caracterização do poder, inclusive no Brasil, certo? Alguma pergunta mais? Então, vamos prosseguindo, né? Falamos também do fluxograma, né, que é também um gráfico, desenho, que exibe as etapas de um processo, normalmente um processo produtivo, mas pode ser também um processo de prestação de serviço, de desenvolvimento de alguma atividade. E nesse exemplo, que foi colocado aqui para nós, o organograma, ou o fluxograma, que trabalha com a produção de cachaça, ou de açúcar mascavo, ou de rapadura, tendo por subprodutos o bagaço, o vinhoto. Estamos falando, obviamente, de uma matéria-prima chamada cana-de-açúcar, né? Que passa por um processo de moagem, onde é extraído o caldo, que vai para a filtração, decantação, diluição, e antes disso o bagaço, que é um subproduto, vai para a queima ou para outras utilizações. Lembrando que o bagaço é um subproduto bem interessante, muito energético e valioso. Há também a produção do açúcar mascavo, da rapadura,
A fermentação desse caldo gera o vinho, que é destilado, gerando a cachaça. Temos aí também um subproduto, que é o vinhoto, que é venenoso para o ambiente, precisa ser tratado e trabalhado para que depois possa ser transformado em adubo ou em ração, né? Mas a cachaça propriamente dita, que é aqui o produto principal, padronizada, engarrafada, envelhecida, depois comercializada e distribuída. Só uma curiosidade, essa cachaça ou aguardente que nós vemos por aí, não é? Quando ela é colocada no mercado, normalmente, essa cachaça mais industrial, ela tem pelo menos 1 ano de envelhecimento. Então, veja a complexidade que é você se programar para ter estoques, porque a sua produção ela precisa envelhecer por pelo menos 1 ano, não é? No caso da cachaça, da conhecida cachaça Ipioca, por exemplo, né, muito conhecida aqui dos cearenses, dos brasileiros, ela, se for aquela cachaça normal, ouro e prata, ela envelhece por 1 ano. Se for a chamada empalhada, ela envelhece por 2 anos. Ela fica mais depurada, né? Mais macia, mais agradável. Se for aquela chamada 150 e aquela chamada 160, ela já tem de 4 a 6 anos de envelhecimento. E ele tem outras edições especiais, né? Onde são guardadas em tonéis de carvalho cachaças de 40 anos, dessas mais valiosas ainda e mais macias, por assim dizer. Então, tem todo um processo que precisa ser verificado. Isso pode ser verificado também no fluxograma. Isso também fala de logística, né, que é um assunto que nós abordamos no anterior. A logística não é apenas o transporte, mas também tem a ver com a armazenagem, tem a ver com a estocagem, tem a ver com a distribuição, né, de um produto, de algum tipo de material, certo? Então, é algo mais complexo do que normalmente se parece. Como é complexo, nós trazemos o fluxograma para simplificar, não é? Para tornar mais simples a visualização de um processo que seria mais complicado a gente observar sem ter conhecimento técnico para isso. O bom do fluxograma é que, mesmo que você não seja técnico ou não tenha conhecimento específico daquela área, você pode entender, você pode compreender, porque o fluxograma ele simplifica como se ele estivesse mostrando, exibindo, explicando para um leigo, para alguém que não tem conhecimento nessa área. Então, não é obrigado você ser um agrônomo, um químico industrial, para você entender o processo de fabricação da aguardente ou da cachaça. Você pode entender porque nós conseguimos simplificá-lo através de um fluxograma. Eu poderia fazer aqui o fluxograma da produção do leite de longa-vida, eu poderia fazer aqui o fluxograma da produção de um automóvel. Você não precisa ser um engenheiro, você não precisa ser necessariamente alguém da área para poder compreender se eu fizer um desenho, um gráfico adequado, simplificado, certo? Que muitas vezes é mostrado para investidores, para visitantes, ou mesmo para funcionários e colaboradores ter uma compreensão melhor, simplificada, mas que ajuda no desenvolvimento de suas tarefas, certo? Eu vou encerrar essa reunião. Daqui a 2 minutinhos nós voltamos. Até daqui a pouco.